Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Professor, qual é o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é direitos sociais. Vamos ao comentário. Antes de mais nada, a gente quer se solidarizar com todos os pernambucanos, especificamente os recifenses e toda a sua zona, toda a sua orla, né? Metropolitana, região metropolitana, tragédia natural que aconteceu, está ocorrendo sobre Recife, e dizendo que não é, independentemente das causas, das gestões, não foi normal, não é normal a quantidade de chuva, né, que se abateu contra Recife e região metropolitana. Para vocês terem ideia, chove historicamente em Recife, chove 222 a 328 milímetros de água, de chuva, né? Em 24 horas foram 236 milímetros. Então foi fora totalmente do normal. E a gente se coloca solidário a tudo que está ocorrendo de triste, mas que vai haver necessidade de muita luta para se recuperar tudo. Mas queríamos entrar no comentário para falar exatamente sobre a passagem, o aumento da passagem de ônibus aqui em Recife especificamente. Mas o que mais me chama a atenção é que nós estamos caminhando por uma linha parlamentar, em regra. Aí eu não me refiro a todos, claro. Oi? Só falando, Recife, né? Aumento da passagem em Caruaru, tá? De Caruaru, desculpe. Isso, ok. Então esse aumento de passagem em Caruaru nos chama a atenção não pelo fato do aumento em si, mas por uma questão, eu vou me referir em regra, vou aqui defender cada das exceções. Está faltando muita informação, muita capacitação nos nossos gestores, no Conselho Municipal de Trânsito, não é? No nosso parlamento, o parlamento municipal, para que se possa se posicionar contra uma situação que foi legalmente, institucionalmente executada e realizada. O transporte coletivo passou a ser um direito social, de acordo com a Lei 12.587, de 2012, e reforçado pelo projeto de emenda constitucional de número 74, não é? Então, a gestão municipal de Caruaru, a gestão parlamentar de Caruaru e o Conselho Municipal tem que olhar para o preço da passagem não como um produto, não como um negócio, mas como um direito social contido no artigo 6º da nossa Constituição Federal, que determina, que estabelece que a saúde, que a educação, que a segurança, né, que a maternidade e a infância sejam um direito social. E direito social não é produto. Ora, se o transporte é público, ele não é um produto de negociata entre empresários e a prefeitura. Tem que se colocar o povo como elemento principal para discutir e não aumentar nessa proporção qualquer aumento que seja. Por quê? Pensem direitinho. Se o transporte coletivo, se o transporte público é lei, é um direito social, ele tem que ser visto como educação, como a saúde. Por exemplo, você vai à UPA, as pessoas vão às policlínicas. O serviço público tem todo o aparato privado e público à sua disposição, mas ele paga para entrar? Não. A escola tem todo o aparato privado e público atendendo o aluno. Ele paga para entrar? Não. Que é o direito social. Então, que direito social é esse que, sendo direito social, você paga para usar o transporte público, considerado público? Então, ele não é público, ele é privado. E ultrapassar o limite de 3,70 para 4,50, levando em consideração a nossa renda per capita, diante de Recife, diante de Campina Grande, que diminuiu o seu valor,
E não há um movimento social nem político em defesa do povo, do consumidor, do usuário, para que possa reduzir o aumento ou paralisar ou guardar. Por quê? Ora, se a desculpa é por causa do combustível dolarizado, então o que é que vai acontecer com o cidadão que tem o seu salário não dolarizado? Então, é de estranhar, porque é aí que entra aquela questão, a função do legislador municipal, do legislador estadual, aliás, que moram em Caruaru, é fiscalizar. Mas como é fiscalizar? Fiscalizar não é entrar dentro do hospital e dizer que a parede está quebrada. É exatamente ter informações nesse sentido para lutar, para defender o usuário, porque não é um produto, é um direito social. Quanto direito social, ele não pode ser avaliado ou precificado como se fosse um produto qualquer, com justificativa de valores, não. Se as empresas, aliás, que oferecem um transporte público, que houve uma evolução sim, em algumas empresas em Caruaru, mas continua a falta de conforto social ao usuário, quanto da quantidade de pessoas e quanto do tempo de atendimento, sem falar nos pontos de parada, onde se tem um local de esperar o ônibus, a cabine, que quando chove molha e quando faz sol esquenta. Que não tem sentido nenhum. Caruaru está lá com aqueles monstrengos de ferro, tá certo? No meio, que não tem sentido. Sem estética, sem poder colocar uma espécie de informações públicas ou privadas. De ferro, quando alguém se encostar, estiver esquentando, vai se queimar. Que quando chove se molha e quando faz sol, ele esquenta as pessoas. Não oferece conforto ao usuário. Então, é preciso que Caruaru entenda que o Conselho Municipal não é para dizer sim ao conjunto de empresas que são concessionários de serviço público. Não, é para discutir, para defender o usuário. Defender por quê? Porque está lá na Lei 12.587, gente, que foi reafirmado na PEC, Projeto de Emenda Constitucional 74, de 2013. Ou seja, transporte público é um direito social e não pode ser tratado como um produto. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Você está ouvindo Cultura Informa. Informação do jeito que você gosta. Agora 1h mais 51. Na Cultura 1h51. Aqui a participação no Facebook do Índio Agagiane ou Indígena Agagiane. Boa tarde a todos, estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Professor, Pernambuco, existem 27 cidades de bacia leiteira e Águas Belas está incluída nessa lista de umas das principais bacias leiteiras. Um pecuarista indígena funiou: logo, quando eu me aposentar, estarei na minha reserva para ser um pecuarista também. Somos indígenas do século XXI. Terra nós temos em abundância em Águas Belas. Olha, primeiro, o indígena do século XXI não pode se transformar no empresário selvagem capitalista do século XXI. Ele tem que, antes de mais nada, usar a bacia leiteira para fins da sua existência. Lógico que o excesso poderá ser negociado, mas continuará defendendo seus princípios e valores quanto classe social, quanto etnia. O que não pode é o índio começar a se urbanizar de maneira tal que ele se descaracteriza perante a sua história e o seu povo será extinto. Aqui tem uma mensagem do Jardel Torres, diz o seguinte: boa tarde a todos. Acredito que o São João de Caruaru deveria ser cancelado em respeito às vítimas dos deslizamentos causados pela chuva no Recife. Mensagem no Facebook do Jardel Torres. Não, eu não acho que deverá ser cancelado. Deveria se esperar, porque a tragédia dessa maneira ela não é pandêmica, ela é localizada, ela é endêmica, tá certo? E cabe à gestão de Recife sentir se há necessidade disso, desde que ampare todos aqueles que sofreram prejuízo material
em prejuízo social. É um desastre sério, mas acho que evitar que esteja uma festa da magnitude do São João seria um pouco exagerado. Ô, professor, mas assim, é bom a gente também dizer que quando a gente fala de cancelamento da festa, também fala sobre as pessoas que precisam da festa para ganhar dinheiro. Né? Olha, e assim, eu não tô falando do grande artista que pode ficar sem o cachê milionário, eu tô falando daquele que vende cerveja, daquele que vai pro churrasquinho, dessas pessoas que também estão envolvidos, né? Aí nessa festa. Então, assim, para que a gente tenha uma discussão mais ampla e que a gente lembre que existem pessoas que precisam dessa verba que entra no São João também para uma sobrevivência. Lembrando que Recife cancelou, suspendeu, né? E Paulista também, a Prefeitura de Paulista, que essas cidades foram mais afetadas, né? Da região metropolitana e também cidades da Zona da Mata. A gente vai aguardar esse movimento, começou por Recife, Paulista também aderiu. Veja que são cidades que foram, como eu falei, localizadas e bem atingidas. Agora, quando o Tony fala assim, com relação à cultura, pois é, Tony, é que foi colocado, já vinha sendo colocado há muito tempo, e esse governo federal passa a ideia para o cidadão que cultura é festa, cultura Exatamente. É lazer. Uhum. Basta eu dizer que, durante o São João, a única pessoa que está brincando é o folião, é o forrozeiro. O resto estão todos trabalhando, Exatamente. Desde o catador de latinha até o segurança. Infelizmente, a gente tem agora tido que lidar com essa realidade, com essa inverdade plantada, né? Parece que quem é funcionário da cultura ou funcionário das festas culturais, ou seja, eventos, eles estão ali brincando, mas é como o senhor acabou de falar, quem está ali está vendendo cerveja até as 4 da manhã, 5 da manhã, enquanto você que está aí querendo que o São João às vezes seja cancelado, mas não abre mão da festa, está lá para brincar. E lembrando o seguinte, já que a Prefeitura do Recife, de Paulista, estão cancelando, né, o São João, e aí falou, né, que vai pegar para ajudar as vítimas das chuvas, seria interessante também lembrar a Prefeitura do Recife, de Paulista... Auxílio emergencial para os artistas que não vão trabalhar. Auxílio cultural, exatamente. Provavelmente deve manter, né? Porque já vinha, por conta da pandemia, ajudando, né, os artistas aí no ano de 2020 e 2021. A tendência é essa, mas se não, o importante era que ajudasse os artistas, principalmente os locais, né? Eu acho que nós temos que caminhar para criar o SUS da cultura. Já que foi exterminado o Ministério da Cultura, nós temos que entender que cultura é como educação, é como saúde, ela é necessária para a sobrevivência humana, para a existência da humanidade. Não só da questão, porque as pessoas imaginam festa. Gente, festa é uma coisa, cultura é um empreendimento que entra, que interfere no PIB do país, então, que gera renda, que gera emprego. Então nós não podemos tratar... Aliás, devemos até tratar como uma espécie de primeira necessidade. E esse auxílio que, talvez, eu acho, obrigatoriamente o Recife e as cidades devem fornecer, não pode ser auxíliozinho. É de 70% a 80% do valor do cachê. Porque é preciso entender que existe um empreendimento, uma estrutura construída até chegar o dia do São João. Por exemplo, quando uma banda vai tocar, ela chamou pessoas, ela ensaiou, ela trabalhou, usou energia, usou tudo. Então é preciso entender que esse auxílio, certo, deve ser alguma coisa que atenda a necessidade daquele cidadão, como se ele tivesse trabalhado. Essa é a questão. Provavelmente outras cidades devem realizar também o cancelamento, né, professor? Da região metropolitana e talvez da Zona da Mata. É bom a gente... a Zona da Mata já se sabe que é bem atingida, mas aquela cidade que não foi atingida, gente, ela deve continuar com sua festa, com seu empreendimento cultural. Isso, professor. E outra coisa que é importante a gente falar é que, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, todas essas leis que amparam o artista, respondendo sua pergunta, não foram aprovadas. Em outras palavras, para agora, nessa retomada. Em outras palavras, é cobrir um santo e descobrir outro. Se cancela, por exemplo, um São João de Caruaru, onde estruturalmente não foi comprometido, certo? Que fique claro isso. Eu não estou dizendo que a prioridade é essa. Mas estruturalmente não foi comprometido, a gente acaba pegando. Nem garante que essa verba que vai para a cultura chegue a essas famílias,
que também são coisas diferentes, e a gente vai acabar também fazendo com que, de novo, mais uma vez, as outras pessoas que dependam dessa festa sejam sacrificadas. Esse sacrifício é totalmente necessário porque nós fomos atingir diretamente. E eu não estou falando de Caruaru. Eu estou falando das 30 e poucas cidades que compreendem o Agreste. Elas querem se movimentarem, querem trabalhar e querem... não é festar, é viver. Ok, professor, muito obrigado pela participação de hoje. Tem mais alguma pergunta, André? Não, só se despedir do professor, agradecer os comentários e lembrar que amanhã ele vai comentar mais uma vez, seria o professor Rui Lira, mas o professor Rui vai ficar na sequência de quarta até sexta. Ótimo. Okay. Professor, inclusive é bom porque a gente tem muita pergunta aqui dos nossos ouvintes relacionados ao tema que o senhor fez aí do comentário sobre os aumentos das passagens. E aí muita gente questionou também a questão estrutural, que além das passagens estarem mais altas, a questão das guaritas não existe para que as pessoas esperem. Tudo que o senhor comentou, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre esse tema amanhã. Pode ser, professor? Com certeza. Inclusive aqui o Jardel Torres está dizendo, então quase 100 pessoas mortas não merecem luto dos governantes. Se fossem pessoas influentes, talvez merecessem. Enfim, continua o debate, né? Porque na verdade a gente não está falando sobre luto, né? A gente está falando sobre outra coisa. A gente tem que separar assuntos. Uma coisa não diz que você está desmerecendo a outra. Eu acho que seria isso. Professor, boa tarde e até amanhã. Até amanhã, André Santiago, até amanhã, Antônio Marcel, e até amanhã, ouvintes do Cultura em Forma.